Fala, lendários, Alexandre na área, como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem, você viu? Essa camisetinha é massa, hein, cara? Depois eu vou mostrar onde a gente acabou recebendo, mas essa camisetinha é linda, hein? Meu Pokémon não é o meu preferido, mas é o meu segundo preferido, tirando o Bulbasaur. Então, galera, hoje foi uma das coisas mais, não sei se a palavra seria bizarra, mas mais incríveis que eu já vi, assim, numa final, numa live, assim. A gente já jogou alguns campeonatos, a gente já viu isso acontecendo, quem jogou já viu. A gente jogava Magic, então no final eu acabo explicando a grande diferença que tem. Mas hoje, além de um vídeo a gente aprendendo a jogar, a gente vai ter um aprendizado de uma coisa um pouco diferente. Essa aqui foi a final de ontem, do regional de Pittsburgh. Vamos começar a ver? Para começar, do lado esquerdo é o jogador de Zoroark, e do lado direito, deixa eu tirar o som aqui. Do lado direito é o nosso jogador de guard. Guard dominou o campeonato. Realmente foi um absurdo. Essa lista de guard é com Jellicent, não é as listas full guard igual estava acontecendo. E realmente elas dominaram o evento. Depois a gente consegue ver. Se eu não me engano, no top 8 tinha 4 ou 5 guards. Então, de verdade, foi um absurdo. E para quem joga esse match do Zoroark, essa lista vai dois montadores e não três, mas é uma match que é melhor que o Zoroark, tá? Então ele já começa tendo uma match melhor, mas o que aconteceu nesse jogo foi algo que acho que ninguém esperava. E aqui você pode ver que ele ainda prizou os dois up aqui, que no late game fazem uma grande diferença, tá? Ele consegue energizar meio que do nada para bater, então faz uma grande diferença pro Liam. O Liam, se eu não me engano, acabou o torneio invicto. Então, de verdade, o Zoroark dele dominou o formato. Ele tem uma match boa contra a Guard. O... É, mais ou menos. Não é... Contra a Guard ele é favorito. Contra o Draga, ele não é tão favorito, mas ainda é um pouco melhor para ele. Contra a Goldengo, é para ser uma das melhores matches. Então, ele acho que foi bem confiante pro evento, mas a gente não esperava ter tanto guard igual teve normalmente. Então, vamos começar o jogo. Ele começou com o Restida na frente, o que normalmente não faz tanta diferença para ele, apesar dessa lista dele ser um pouco diferente, não tem o castelo para o recurso é zero, ele joga com dois balões. Então, eu não sei o que achasse seria a melhor, mas ele joga meio que para proteger o Zoro. Ele tinha o Zoro na mão. Como eu disse, ele foi invicto no campeonato, então ele sabe que começar com o Restino na frente não faz tanta diferença. Tanto que ele joga esse jogo de uma maneira bem diferente, ele não tenta ser agressivo, nada. E no começo do jogo, um joguinho padrão, Nest Ball pro Routes. Tanto que essa lista de guard aqui, se você ver alguns jogos, ele não força tanto até o Routes, ele joga mais para fazer o que ele sente mesmo. Tem um jogo que ele podia tutorar Routes, ele nem tutorou, porque ele sabe que o Gelicente era outra parte de ganhar, era melhor na match. Acho que foi o jogo das semi ou das quartas. Então essa lista de Gelicente é boa. No começo, quando logo que saiu, todo mundo começou a jogar, depois falaram que não era a melhor lista, agora a galera voltou e voltou forte para essa lista da Guard de Gelicente. Vamos ver agora que vai vir a Mega Guard, como que vai ficar. Mas eu espero que seja divertido, na verdade. Fique as listas legais. Eu tenho as de Alicente. Como eu disse, não sou o jogador mais experiente do universo de Guard, apesar de gostar da deck. Mas vamos ver o que o novo formato nos diz. Acho que tem mais alguma semana ainda para entrar, para começar. Então, se você for jogar o campeonato, se prepare que esses guards estão voando. Aqui um começo, você vê a mão dele é excelente. Ele já tem a Secret Box na mão. Ele fez o fez a Nest,
Você vê que esse jogo ele não precisa acelerar absurdamente. Realmente a Guard tem fraqueza contra o Zoroark, contra o Noturno, né? Então o Zoroark consegue matar em um ataque só, que é uma vantagem gigantesca nessa match, gigantesca, gigantesca. E ele vai, na verdade, o Freelish ele vai dar atrapalhado, o Jellicent dá uma atrapalhada nessa match, mas principalmente depois que ele evoluir pro Jellicent, tem boss, ele consegue comprar muita carta com o deck, o Zoroark. Então, a vantagem dele é muito grande, ele só dá o boss e consegue matar o que ele quiser, fazer a guard, fazer o que quiser. Essas mãos, igual ele abriu assim, com 3 horas, não é um negócio tão fácil assim, tá? Eu tenho um deck montado, deixa eu ver se tá aqui perto de mim. Só um minutito, vamos ver? Eu tenho uns decks montados para testar aqui, deixa eu ver se vocês querem. Como eu disse, eu tenho o deck montado, mas alguns jogos que eu joguei não é tão fácil eles fazer essa mão de 3 horas, mesmo com buff e tudo mais. Ele, ele é bom, viu? Porque teve uns 2, 3 jogos que eu assisti dele, quase não, uns 3 jogos ele faz 3. Então, se você fizer 3, sempre é bom, porque só que é comprar carta demais, né? E essa lista deles dele vai 3 Ciranos para puxar os 3, então é muito rápido, cara, de verdade é muito rápido. Você vê que ele começa jogando o padrão, travando com os Freelish, que é excelente. Só que aqui a verdade é que o Zoroark joga tranquilo. Ele não precisa tentar agressivar, ele espera até evoluir para Guide, se precisar, o turno que precisar ele mata. Então, eu acho a match melhor, que pode vir a ser ruim, tomar muito rápido, ficar sendo snipado atrás, né? Mas, tirando isso, os manquidores estão ali para isso. Nem precisou fazer nada, ele já tinha 2 arcos na mão. Por isso que, querendo ou não, ainda o Liam tava nos dias, né? Teve um fim de semana que tava muito feliz. Essa match era boa, então dessa vez não foi a Guard que sentou feliz contra o Dragapult na final, né? Os últimos eventos que a gente estava acompanhando, todas as finais era Guard e Draga. A Guard já sentava sorrindo, dessa vez foi um pouco ao contrário, já senta sorrindo, e ali é só tranquilidade, né? Já evolui 2 e fica muito feliz, né? Cara, chega a ser um absurdo a quantidade de draga que ele tem, né? Ele consegue perder kill se ele quiser. E você vê que o Aban Arremed, vamos chamar ele de Aban, é melhor. Você vê que o Aban também não começou com uma mão ruim, ele não conseguiu ter as melhores mãos para desenvolver e já ter a guard na 2. Nesse jogo ele teria a guard na 3, já que ele não foi ele que começou, né? Ou escondou-se raro fazendo na 2 seria possível. Mas ele ainda, vamos supor que está dentro do plano dele. Porém, aqui ele faz uma jogada que eu não sei se ele pretendia, né, fazer, que é essa Lilith Clefairy. Se ele já queria fazer essa Lilith Clefairy ou não, porque aqui eles se vê que eles vão colocar o dano e eu acho que depois eles vão ter que alterar esse dano. Porque o Rei Shiryu é um Pokémon do tipo dragão. E a Lilith Clefairy dá fraqueza. Então eu realmente não sei se ele tinha essa pretensão de já fazer para. Eu sei que é um Pokémon que acaba batendo bem para pressionar o Zoroark e tudo mais, mas eu realmente não sei se já precisaria ser o turno que ele setava. Claro que ele não fez a esquerda, então ele tá meio longe da guard, tá tomando 3 Zoroark comprando 6 cartas por turno, mas todas as bilhões de jogadas que ele consegue fazer. Você viu que ele podia ter separado essa energia, ele ainda tem a Secret Box na mão que ele não pode usar por causa do Freelish. Você vê que ele nem se preocupa em ir atrás. Eles nem corrigiram o dano. Era para ter corrigido porque o Freelish bate 20, que a frequência é para ser 40. Não tem qual hora que eles vão acabar corrigindo esse dano, porque é para ser fraqueza. Então, você vê que ele ainda. O Aban ainda tá fazendo tudo o que necessariamente ele precisa. Triste por não ter feito a guard muito rápido.
realmente ele tinha como fazer. Tá influenciando o jogo não ter a guard muito rápido? Eu não acho, porque ele ia continuar para mim batendo com esse Freelish ou faria o Gelicente para tentar matar alguma coisa, seria um jogo de troca, né? Mas eu ainda acho que ele tá fazendo o que o deck dele tem que fazer. Já acertou dois manquidores e continua só batendo. Eu realmente acho que estou meio confuso. Para mim, esse Reshiram já era para estar com 100 de dano. Não sei se alguma hora eles vão corrigir isso ou se só passou batido. Eu acho que talvez agora seja a hora de corrigir. Vamos descobrir? Não. Para mim, ou eu não sei alguma coisa. Eu vou até ler esse Freelish depois de novo, para ver se ele não coloca dano ou se ele causa dano. Se ele colocar dano, tá certo. Olha lá. Ah, corrigiram. E era para ter 20 do passado também, olha lá. Então agora que eles perceberam, então já era para ter 20 do turno passado também, olha lá. Isso faria diferença se matasse o Pokémon, viu? Faria muita diferença. Então eu realmente não sei se o Alan fez essa Lilith Clefairy pensando nisso ou não. Pelo jeito não, porque senão ele saberia, né? Que o dano faria mais. Acho que é uma jogada errada, porque se ele quer cozinhar o jogo igual parece que ele quer, ele não precisaria ter feito ela. Hoje eu tô numa aguinha, que a garganta tá péssimo. O tempo aqui tá muito doido, fica muito calor. Aí hoje caiu uma tempestade que acabou a energia, derrubou metade da cidade, metade das árvores caiu, poste para todo lado, tá doideira. Ah, aqui é um jogo que não mudaria esses danos do Manquidora, porque é 60 para um lado, 60 para um outro. Eu realmente não sei se ele precisaria fazer esses 60, tirar esses 60, porque aí ele parece que quer proteger o Rashida, mas não consigo meio que entender para quê, ou se ele faz isso pensando que se o oponente faça guard, ele não quer que mate de algum jeito, mas mataria do. Entendeu? Pode ser que ele faça a jogada para não tomar desse raro guard e não morrer com dano. Tá lá. Aí o Adão fez a outra jogada errada. Não é errada, na verdade, ele não precisaria. Só que aí agora ele matou sem querer matar. Ele queria dar só os 20, mas esqueceu, acabou dando uns 40 de dano. O que falar que muda absurdamente, não mudaria. Muda se, falar assim, o bom, se você parasse para pensar, se estivesse cozinhando o jogo e o Lian tivesse com outro Reshiram na vida, aí sim, ele bateria 20 todo o jogo, não teria nem o que fazer, o Lian. Porque ele só usa dois Mank, ele não usa três, então em nenhum momento ele conseguiria transferir todo o dano para esse Freelish. Mas aqui você vê que ele pode até puxar o Reshiram, porque com esse Artazu, mas esse turno que eu falo, ele decide não fazer, ele decide realmente que ele não precisa. Eu acho que ele pensa que o turno que ele quer fazer é o turno que o cara faça guard para ele fazer boss e tudo mais. Você vê que ele meio que tá cozinhando o jogo também, tanto quanto o jogador da guard, ele tá cozinhando o jogo. Então, ele tá fazendo o que ele precisa. Se ele quisesse puxar com o Arthas, ele puxaria, mas eu acho que como ele não tem o boss, ele não tá preocupado com isso. E eu acho que ele quer jogar no turno de fazer boss e matar o que precisa. E esse não é o turno ainda. Então ele tá bem tranquilo. Eu acho que ele até contou antes para ver quantos tinha boss. Não sei se a jogada também seria ir atrás da Clearla. Às vezes até compensaria. Ou se ir atrás da Lily Teferi também. Mas eu realmente acho que ele tá jogando bem tranquilo. Você vê que ele acha o Rashida. Será que ele vai fazer? Provavelmente ele não vai forçar agora também, porque ele não quis forçar no turno passado para atacar. Provavelmente ele não vai querer forçar esse turno também. Não é um turno que ele precise agressivar, ainda mais agressivar um Freilish. O jogo relativamente está no controle dele, você vê que ele não está muito se importando. Realmente ele podia passar esse dano, fazer um boss e ir atrás de outra coisa se ele tivesse, mas eu acho que é o turno que ele
ainda não faz boss, olha lá. O deck não tem carta mais, velho. Tipo, eles estão, sei lá, no quinto turno, ele realmente não desenvolveu nada assim pra matar ou alguma coisa, o deck já tá no final. Então chega a ser um absurdo a quantidade de cartas que o deck compra e como ele já tá setado pra fazer o que ele quisesse fazer, se vê que ele não se preocupa em fazer nada. Não vai atrás de nada. Então ele realmente já estava sabendo exatamente o que ele precisava fazer. Você vê que aqui em cima tá falando, ele tava 12-0-2, quer dizer que ele ganhou 12 jogos, perdeu zero, empatou dois jogos. Então ele, como eu disse, realmente ele sabia exatamente o que ele queria fazer. Total, se você olhar o deck dele, deve ter três ou quatro cartas agora. E aí eu acho que vai chegar o turno que ele quer fazer a boss, é isso que eu falo. Ele joga atrás do turno do boss, né? Deixa o Zoroark com a vida cheia, que já tá com as energias. Ele até tem mais uma energia na mão, mas ele não coloca. E agora seria o turno que, pela lógica, ele consegue não tomar a guard. Então o jogo necessariamente fica mais tranquilo para ele. Mesmo se ele tomar o GL agora, parece que o jogo já é muito mais fácil sem. É muito mais fácil sem a guard, isso é o padrão. Como o aluno conseguiu desenvolver a guard tão rápido, o jogo já ficou mais estranho para ele do que ele precisava. Mas seria um jogo de troca de recurso. E provavelmente no jogo de troca de recurso ele estaria para trás total no jogo. Essa lista dele é legal, que usa a máquina de involução. Ele ganhou uns dois jogos assim, mostrando a live. Então imagina quantos jogos ele consegue setar. Querendo ou não, se você for parar para ver, a melhor carta do meta de todos os decks é a Mankidori, né? Tipo, todos os decks quase tentam utilizar. E, mano, é a carta do meta. Não tem, acho que, nenhuma carta se bobear tão usada de Pokémon assim. Tirando o Fesc que vai um, mas o Monkey vai quatro em umas listas, duas em outras, três. É a carta que tá dominando o formato. Tudo deck que você é obrigado a usar o Mankidori, velho. Essa troca de vida é um absurdo. Querendo ou não, Draca, Pult, Gardevoir, Charizard, se estiver no começo do jogo, também não mata algumas coisas. Então, esse jogo de troca é muito bom. E agora, se você pegar um meta cheio de Zoroark, Charizard também é outro deck que volta excelente. A match contra o Dragapult, o Charizard é meio ruim, mas se começar a dar uma sumida dos Dragapult, o Charizard pode voltar grande. Eu não acho seja tão ruim pro Charizard contra a Guard. Jogando, eu sempre senti uma vantagem bem grande pro Charizard. Mas, querendo ou não, os jogadores de Guard top elite do mundo tentam fazer todo o match ser favorável. Mas, querendo ou não, às vezes nem todos os matches favoráveis são sempre favoráveis, vamos dizer assim. Aí esse jogo, na minha cabeça, mesmo parecendo que tá pau a pau, pra mim tá muito controlado pro lado do Leon. Ele consegue meio que desenvolver o jogo da maneira que ele quiser. E isso é muito bom. Só que o problema desse jogo, não sei se vocês já viram, quem viu, eu tava assistindo ao vivo, é que ele não acaba da maneira que ele deveria. E você vê como o Liam sabe da match. Ele não quis matar. Ele não quer matar o Fridge. Ele dá o primeiro, ele dá o ataque do Reshiram que coloca dano. Velho, ele sabe muito o que ele tá fazendo, velho. E esse ataque de colocar dano é muito bom. Porque ele não mata o Fridge. O nosso oponente agora, que seria o Aban, o oponente dele, desculpa, não consegue tirar todos os danos dos Freelish e nisso ele consegue matar os dois Freelish se ele quiser. Ou setar para matar o Fezan. Então ele só dá esse 40, é genial. Ele não vai atrás do que ele realmente precisa. Ele dá esse 40 de dano e fala assim: pode dar esse 60 com o Monkey. Se ele der esse 60 com o Monkey, ele é obrigado a tirar de cada Freelish. Então, para ele tá tranquilo. Porém, agora que o jogo estava ficando emocionante, o jogo para. E o jogo para. E todo mundo começa. E essa aqui é Red Judge.
Você vê que ela, tipo, ela vem e começa a contar o deck. Quando a Red Judge chegar no meio do jogo para contar o seu deck, alguma coisa está muito estranha, né? Normalmente, eu vou falar por ser um ex-jogador de Magic. Todos os jogos eu sempre faço aquele pile shuffle, que é separando as cartas, literalmente para contar o deck. E todos os jogos que acabam no Magic, como o Magic tem side, que são aquelas, são cartas que você pode pôr entre os jogos, eu sempre acabo, quando acaba todos os jogos, eu retiro o side e acabo contando tanto o side quanto o deck. Já virou uma mania, mas é uma mania que é muito aceitável no meu ponto de vista, e no ponto de vista de vários jogadores fazendo a mesma coisa, porque a chance de você começar o jogo e perder, como acontecerá nesse jogo, é absurdo. A gente já viu vários jogos terminarem por isso. Então, no Magic a gente sempre tenta tirar, contar todos antes de começar os jogos. No Magic, a gente já viu entre jogos juízes pegarem as deck box e fazerem checagem. Não é normal antes de começar os jogos. Por isso que a gente conta antes de começar os jogos. No Pokémon eu não vi, e agora chega o juiz com uma cartinha de um Shield rosa, que era o Shield do nosso Aban. E ele chega e ele vai mostrar para o nosso querido Aban a carta que eles acharam, assim, vamos assim dizer, que eles acharam. E a carta, se eles contaram o deck, tá? O deck ele tava com 59 cartas. E a carta que eles acharam foi um Monkey Dory. Eles estão entregando para o Aban, perguntando se era dele. Daí o Aban agora fala ainda. Foi a parte que eles dão risada, que o Aban fala que ele achou que o Mankidori estava na vida. Só que como em Pokémon a gente faz sempre a checagem no primeiro turno, então por algum motivo ele achou que ele tinha 7 vidas. Os juízes dão uma punição de um game loss pra ele. Quer dizer o quê? Que num jogo melhor de 3, ele perdeu um dos jogos. Então o jogo que ele tá jogando, ele já perdeu. Porém, eu não sei se ele fica com vergonha, eu não sei se ele já sabe que era muito ruim, que ele fica desanimado, ele acaba literalmente concedendo o jogo. Tipo, lógico que para ele já tá excelente, a premiação é um absurdo, ele já tá tudo mais. Não sei se ele fica desconcertado, eu não, realmente não sei o que acontece. Mas ele concede. Literalmente ele acaba concedendo. Tipo, se você vê que ele é uma mistura entre felicidade e tristeza, felicidade. Felicidade, não vamos dizer a palavra felicidade. Uma mistura de. Parece até ser vergonha que ele dá risada, fala do Monkidori, fala fala do que ele achou que estava na vida e tudo mais. Mas ele poderia continuar jogando, obviamente por ser uma final, tá sendo transmitida e tudo mais. Eu acho que ele poderia ter continuado jogando, mas não foi algo que ele quis. E agora eu vou mostrar no momento que esse Monkidori sumiu e o que aconteceu. Estávamos na semifinal. Aban contra Calvin Connor. A match parece ser um mirror de Alicente Guard contra sua Guard. O Aban está com o jogo totalmente controlado, tá? E nessa parte do jogo, eles ficam. Como ele já tem 3 manquidores, e o nosso jogador adversário só tem. Também tem 3, mas só 2 energias, eles conseguem ficar brincando de passar o dano. Esse Gelicente está confuso, vocês podem ver aqui em cima, ele está confuso. Mas enquanto o Calvin passa 60 de dano, ele passa 90 de dano. Até aí, beleza. Só estou deixando aqui que o jogo já está perto do fim para mostrar aonde foi esse Mankidori do Aban, o que aconteceu. Foi na comemoração, se você ainda não viu, ele perdeu o Mankidori na comemoração. Eu vi algumas pessoas até falando que o Calvin podia ter feito de propósito. Eu vou mostrar aqui, na minha opinião, não foi nada de propósito. E eu sei que ele vai ficar frustrado, principalmente do jeito que o Aban acaba comemorando, vamos supor assim, acaba comemorando. Não é uma maneira muito, vamos usar a palavra normal. E aqui é o turno que já acaba. O Calvin mata a Alicent e
E o Abacan só tinha duas vidas aqui em cima, não sei se vocês vão ver. Ele só sobe e mataria a Guard, ou ele mataria a Guard de qualquer jeito. Então, esse é o momento. Ele acaba jogando o fone de ouvido e, ó, onde tá o Monkey Dory saindo voando aqui, ó. O Monkey Dory sai voando, vamos continuar o vídeo. Olha onde o Monkey Dory parou. O Monkey Dory saiu voando e parou na mesa do Calvin, cara. O Monkey Dory parou aqui, velho. E, e você vê que o Calvin tá frustrado, ele junta as cartas. Tipo, não, você vê que ele pega, não parece que ele fez de propósito, ó. Ele tá pegando as cartas, tá juntando, é um Monkey Dory, podia ser dele, como o Aban jogou o fone de ouvido, as cartas foram espalhadas. Ele pega todas as cartas, você viu que ele ainda pega, ele junta, ele não fica contando, ele não olha, ele perdeu, tá triste. Todo quem não ficaria triste é uma semifinal, todo mundo quer ganhar, ainda mais um evento desse tamanho, um regional, e ele pega, olha lá. Você vê que ele tá meio frustrado, mas em nenhum momento ele olha o deck, se cai uma carta, ele só pega a deck box. Enquanto isso, o Boban tá zero preocupado com o deck dele. Ele guarda o deck, normal. Assina, o Boban mega feliz, conversam alguma coisa, você vê que ele parece estar normal. O Calvin respondeu normal e parece que tá tudo normal. O Calvin acho que deve ter parado depois do jogo, não sei se abriu o deck para mostrar para alguém, se foi conversar com alguém, e acabou encontrando um shield diferente. Afinal, o shield dele é azul, cara. O shield é azul. E aí, dá para falar que o Calvin pegou a carta e falou assim: ah, quero foder meu oponente? Mas se o Calvin tivesse pego a carta, ele devolveria, literalmente, para prejudicar? Cara, eu não consigo imaginar que o cara fez isso, velho. Por mais frustrado que ele esteja, a colocação que ele teve foi excelente. O campeonato dele foi excelente. Então, eu realmente não consigo imaginar. Poder imaginar, claro que pode acontecer. Todo mundo pode ter seu lado sombrio, e por que não? Mas eu não acho que o cara ter feito de propósito. Será que daí? Eu sei que depois, logo que acaba o jogo, o Aban deve ter tido um tempo para tomar uma água, para ter dado alguma entrevista, conversado com alguém para ir para jogar. Não é um grande período de tempo, mas será que não dava para ter contado o deck antes? Cara, eu tenho sempre essa mania, e mesmo se ele tivesse contado o deck, ter visto as 59 cartas, ele podia ter pedido para um amigo, ele saberia o que que era, não era tão difícil para descobrir. Então eu realmente diria que a final ia ser legal, parecia estar sendo um jogo bem disputado, apesar de eu, no meu ponto de vista, estar a melhor para o Zoroark, mas acabou do jeito que acabou, o Bobo acabou concedendo, podia ter continuado jogando no Game 2 e 3, principalmente por ser uma final e é ruim, mas a gente sempre tem chance. Quando a gente tá jogando card game, a gente sempre pode ter chance. O cara pode prizar quatro Zoroarks, prizar os dois Reshirans. Tem muita coisa que pode acontecer. Então, eu acho que ele devia ter jogado. Principalmente por estar em live, estar transmitindo, anima a galera e tudo mais. A galera gosta de ver finais, gosta de ver jogos. Nem é sempre que tem, porque às vezes tem um hiato muito grande entre o campeonato e outro. Então, eu realmente acho que ele devia ter jogado. Mas aconteceu. Eu acho que, na minha opinião, uma falha totalmente dele. Querendo ou não, realmente os juízes algumas vezes olham o seu deck antes de começar os jogos, principalmente quando é evento grande, nas finais. No top 8 os juízes já olham, mas eu não sei como funciona direito tanto Pokémon, posso falar mais pro Magic. Sempre tem essa contagem, essa checagem. Pelo jeito no Pokémon não acontece, porque senão eles teriam visto antes do jogo começar, né? Mas a culpa, no meu ponto de vista, é 100% do Aban. A não ser que o Calvin realmente tenha querido roubar, mas mesmo se ele tivesse se ele quisesse roubar a carta do Aban, o Aban tinha que ter contado antes de começar a jogar. Afinal, eu sei que é muita emoção, eu sei que é muita adrenalina, mas a responsabilidade é 100% dele. Eu acho que agora nunca mais isso vai acontecer. Mas e aí, vocês já viram um jogo terminar desse jeito, cara? Vocês já começaram um jogo com carta a menos? Querendo ou não, por jogar muito Magic, isso realmente nunca aconteceu comigo. Eu já vi várias pessoas que já aconteceram. Mas numa final desse porte, desse nível, eu realmente nunca tinha visto, cara. Foi algo que me assustou. No começo, ficou com um grande tempo da revisão dos juízes e a gente ficava meio sem saber o que tinha acontecido, até aparecer.
o shieldzinho voando, mas quando ela começou a contar, já dava pra imaginar que alguma coisa tinha acontecido, porque ela só contou o lado do Abano, contou o lado do Zoroark, então realmente algo tinha acontecido. Mas galera, isso foi vidinho, a gente não conseguiu analisar todo o jogo, porque não teve. Mas e aí, já aconteceu com você? O que você achou? Você acha que o Calvin quis pegar a carta para prejudicar o Aban? Você acha que foi sem querer? Coloque aí nos comentários. Se puder dar aquela compartilhada. Se gostou do vídeo, compartilha. Segue a gente. A gente está cada dia postando mais, cada dia tentando crescer cada vez mais essa parte de Pokémon, One Piece, Magic, todo tipo de card game. Então, galera, até mais. E ó, camisetinha bonita para todo mundo. E te vejo no próximo drop.